Amém. O lugar mais seguro é a presença de Deus. E eu gosto de falar da presença de Deus, eu sempre falo disso. E eu sempre falo da presença de Deus como a presença e a manifestação do Espírito Santo. Para quem me conhece há mais tempo sabe, não é isso? E eu amo isso, eu amo o mover de Deus, eu amo as experiências. Vou trazer um pouco mais para frente aqui. Ai, Jesus amado. É isso aí. Eu amo as experiências com Deus, quanto a gente pode chorar, quanto a gente pode rir na presença dEle. Mas hoje eu quero trazer a história de alguém uma história bíblica que tocou ao meu coração nessa semana e nesse tempo, porque talvez não seja tão palpável como as experiências que a gente fala e a gente tem hoje em dia, mas esse cara tinha a presença do Espírito Santo, ou a presença de Deus. Ele vivia de acordo com isso, e é maravilhoso ver a mão de Deus cuidando da vida dele e daqueles que ele andava junto. Quero falar um pouco da história de Daniel com vocês. Esse é um cara que a gente tem que olhar talvez as coisas que a gente não viva hoje, para ver a presença de Deus e ver o agir dele. E eu quero ler com vocês algumas passagens. Começar do começo, em Daniel 1, no versículo 8. Vocês sabem que eu vou lendo e eu não espero as pessoas abrirem, né? Então sejam rápidos. 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E ao fim dos 10 dias, pareceram aos seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência. Sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. A presença de Deus estava com Daniel desde o início, e ele vivia isso. E a gente consegue ver no primeiro ponto a partir do posicionamento dele. Um cara que não está cheio da presença de Deus, não consegue se posicionar com tanta firmeza. Diante de uma ordem do rei, que era lógica, que era racional, você comer mais comida, você comer carne, você comer as melhores coisas, o manjar do rei, com certeza, você vai ser mais forte. Esse é o nosso pensamento hoje. Essa é a lógica humana. Mas Daniel, cheio da presença de Deus, falou, não vou junto com a massa, não. Eu sou único, Deus tem algo especial para mim. Ele não precisa que eu seja apenas forte, mas seja mais forte. E comendo coisas diferentes. Aí Daniel já começou a falar da sua identidade e do seu caráter. De alguém que era firme, de acordo com aquilo que sentia de Deus. Então ele estava cheio da presença de Deus, ele conhecia a Deus, ele vivia com Deus, e isso mudava as suas ações, isso mudava a forma como ele via as coisas. E é legal como a gente já começa a ver o agir de Deus na vida de Daniel com os seus frutos. Porque em 10 dias ele e seus amigos já estavam mais fortes que os outros. Se isso não é a presença de Deus agindo ali, eu não sei o que é. E a presença de Deus, ela começa agindo no nosso meio assim. A partir de um posicionamento, e Deus faz todo o resto. Ele frutifica. E esse é o lugar mais seguro que tem para estarmos. É o lugar mais seguro, é o lugar de maior transformação. Porque eu sei que quando a gente fala de segurança, e eu vejo muito isso no meu trabalho, porque eu falo muito com americanos, e vocês sabem como são americanos. Doidos por segurança, por proteção.
Você entra numa conversa com um americano, ele nem te pergunta como você está, esperando saber se você está feliz, se você está triste, não está nem aí para isso. Ele pergunta como está a sua família, vocês estão seguros, estão com saúde, estão bem, não tem ninguém doente. Eles têm a cabeça formatada pensando em segurança. E para isso eles gastam dinheiro, e muito dinheiro, em segurança física, segurança humana. Constroem armas, exércitos, e não falando só dos americanos, como nós mesmos. O que a gente investe dinheiro? Em grandes muros? Grandes paredes que limitam a gente, mas que trazem segurança. Muitas vezes nós gostamos de voltar para casa porque traz segurança. Mas por que traz segurança? Já que a presença de Deus, ela está comigo e com você aqui na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, andando na rua. E por que estar em casa, estar em um lugar confortável, traz essa segurança? Por que a gente investe tanto nisso? E Daniel aqui, ele estava saindo do seu lugar de conforto e tirando os seus amigos também do lugar de conforto. Porque a gente confunde essas coisas. E a gente acha que quando a gente está no nosso lugar de conforto, é onde a gente mais está seguro. E é o contrário. Daniel indo contra a massa, ele estava construindo o próprio futuro, tomando as próprias decisões, não sendo refém de decisões de outros. Aparentemente não é um lugar confortável e nem seguro. Mas a gente pode ver na vida de Daniel que só porque ele tomou decisões firmes e difíceis, foi que Deus livrou ele dos maiores perrengues. Então tudo começa com o nosso posicionamento diante daquilo que Deus fala para cada um de nós. Continuando no 2, no capítulo 2, no 19, a gente vê Nabucodonosor, o grande rei, que chamou Daniel e seus amigos para perto porque eles eram os mais fortes. E aí ele teve um sonho, mas não lembrava do sonho. E aí chamou os sábios, os magos, os caras com conhecimento e falou: qual que foi meu sonho? Eu não lembro. Sei que eu tive, mas eu não lembro. Além de saber qual foi o sonho, eu quero saber a interpretação. E aí os caras falaram: mano, não sei. Não existe homem nesse mundo que consiga saber isso. O sonho que você sonhou? Eu tive um sonho ontem. Alguém aqui consegue me falar qual foi o sonho? E a interpretação? Eu não lembro. Mas Nabucodonosor, ele estava errando no mesmo ponto. Porque ele estava vendo os caras mais fortes, os com mais conhecimento. Não tinha visão de reino. Não tinha visão da presença de Deus. E aí ele mandou matar todo mundo. Já que não sabe, então mata todo mundo. E ele era poderoso. E entre esse todo mundo estava Daniel. Só que Daniel, ouvindo essa ordem, ele falou: não, calma aí. Eu não tenho interpretação, eu não tenho ideia do sonho. Mas eu conheço um Deus que pode me ajudar. E o que ele fez? Orou. E pediu a Deus. E aí no 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. E conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos. Porque nos fizeste saber este assunto do rei. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei.
mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Imagina que cara ousado, que cara maluco, né? Primeiro ele era muito louco. Mas ele transformou situações que pareciam impossíveis aos olhos humanos. E ainda mais, ele tinha tanta presença de Deus, que além de dar algo palpável para o rei, falou: toma, é isso daqui que você quer? Toma aí. Quer saber o sonho? Quer saber a interpretação? Toma aí. Mas ele não perdeu a chance de exaltar e glorificar o nome daquele que tinha revelado para ele. E foi a primeira coisa que ele fez. Ele falou: louva aos céus, há um Deus que pode me dar a interpretação, há um Deus que pode revelar essas coisas. Só alguém cheio da presença de Deus, alguém que busca diariamente, consegue ter essa autoridade. Ele estava falando, não era com qualquer um, era com um rei, e um rei poderoso. Eu não sei se eu teria essa ousadia. Mas não é só ousadia, é temor ao nosso Deus. E por isso que eu falei que ele estava demonstrando o caráter dele aí. Que ele não estava nem aí para nada. Ele falou: eu sei quem é o meu Deus. É isso que me importa. Ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia o que o Deus que ele servia podia fazer. Será que nós sabemos o que o nosso Deus pode fazer? Porque se nós sabemos, está na hora da gente viver um relacionamento íntimo com Ele. Para a gente conhecer aquilo que está no coração dEle, para a gente ter revelação dos propósitos dEle, para as pessoas à nossa volta. Será que nós temos isso? Falamos da vontade de Deus. Ele não quer só que a gente saiba a vontade de Deus sobre nós, mas sobre o nosso meio e sobre as pessoas à nossa volta. E só vivendo uma vida com Ele conseguimos isso. Mas Nabucodonosor era cabeçudo demais. Ele vivia errando os mesmos erros. Ele já tinha visto o agir de Deus 2 vezes. Mas no capítulo 3 ele quis ver a terceira. Cabeçudo. E aí ele fez uma estátua e falou para todo mundo: vocês vão ter que adorar essa estátua e vocês vão ter que servir aos meus deuses. Parece que ele tinha esquecido, né? E quantas vezes a gente não está na posição de Nabucodonosor? A gente fica falando dos outros, mas quantas vezes a gente não faz estátuas de nós mesmos? Ídolos humanos, e nos prostramos a eles. Está na hora da gente acabar com isso. Somos um povo idólatra, e muito idólatra. Porque não conhecemos e não reconhecemos a presença de Deus. Senão a gente não se dobraria nada. E eu vejo isso nos amigos de Daniel, porque Nabucodonosor viu que eles não se dobravam. E ele ainda chamou e falou: como assim vocês não vão se dobrar? Se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha. E olha a resposta desses 3 malucos: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante, e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumeiro. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem aos 3, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e foram lançados dentro do forno.
E porque a palavra do rei se apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles 3 homens que levantaram os 3 de Deus. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo. Então o rei se espantou e levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então os 3 saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, presidentes, capitães do rei. Contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus dos 3, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar aos 3 na província da Babilônia. Que história muito doida. Muito. Você já viu isso acontecer? Eu não sei nem se eu teria fé para isso. Sendo bem sincero. E talvez você esteja nessa mesma posição. Porque a gente vive uma vida mesquinha com Deus. A gente se prostra sim aos ídolos. Não se posiciona. Porque não conhecemos o Deus que pode nos livrar. Não tinha motivo humano nenhum para eles saírem dali ilesos. Não tem explicação, não tem ciência, não tem homem que consiga explicar isso daqui. Eu nunca vi. Mas eles saíram. E o mais impressionante é a visão de Nabucodonosor do negócio. O cara que era incrédulo, que fez uma estátua para ele mesmo, fez todo mundo adorar ele mesmo, falou: nossa, mas tem um cara que parece o Deus Altíssimo. Tem um 4º homem na fornalha. Você imagina a visão desse cara? Se ele era ateu, olha, não sei como ele saiu depois disso aí. Pelo amor de Deus. E os 3 saíram ilesos. E não só isso. Segurança não é só para nós mesmos. Porque se a gente estiver seguro, mas a nossa volta não tiver, não está fazendo efeito. Mas isso daqui mudou o destino, pelo menos naquele momento, da Babilônia. Porque Nabucodonosor falou: não, vamos parar essa loucura toda aqui. Vamos mudar isso. Agora todos nós, aliás, agora ninguém mais pode blasfemar contra o Deus dos 3. Mudou a história de uma nação. Ou deveria ter mudado. Mas é muito louco ver o agir de Deus em todos os meios. Não só quando a gente cai aqui no chão e vive uma baita de uma experiência com Deus, mas quando Ele nos coloca em lugares que não imaginávamos e transforma aquele ambiente. Transforma a direção que o nosso chefe, que o nosso líder, que os nossos pais estão levando as coisas. Só a presença de Deus, palpável, só o sobrenatural de Deus pode mudar corações assim. Então por que a gente está perdendo tempo
e não vivendo essa loucura com Deus, esse relacionamento íntimo com Deus. Porque eu creio que a gente vai transformar o que tiver na nossa frente. Onde Deus nos colocar ali, transformaremos. Qual é a revelação que Deus tem? Eu fico pensando muito nisso. Porque talvez a maioria de nós aqui já trabalhe ou esteja na escola. Mas como você tem levado a presença de Deus para o seu trabalho? A sua empresa está sendo transformada. A sua casa está sendo transformada pela presença de Deus. Tem que estar. Não sei se você já parou para pensar, mas talvez o que o seu presidente da nação ou da sua empresa mais precise é de alguém cheio da presença de Deus. Você já parou para pensar isso? Porque eu me olho na minha empresa e eu falo, o que eu tenho real para oferecer? Eu sei fazer Excel? Sei. Mas não tem 1000 pessoas mais que saibam? Tem. Eu sei falar em público? Sei. Mas não tem muitos outros que saibam também? Eu sei fazer uma programação? Sei. Mas não tem muitos outros que saibam também? Agora, quantas pessoas cheias da presença de Deus tem nesse ambiente? Talvez só você. Mas é você que Deus chamou para estar ali. Porque Daniel serviu anos, serviu décadas em um povo incrédulo, em um ambiente totalmente travado, que ele tinha que levantar pessoas e o próprio rei caindo nos mesmos erros, nas mesmas situações. Mas ele continuou firme. E ele continuou firme no sucesso, nos erros dos outros. Ele continuou firme quando ele foi colocado de escanteio. Ele continuou firme. Porque a base dele era a presença de Deus. E era o relacionamento dele com Deus. E é legal porque Nabucodonosor, mais uma vez, errou. No capítulo 4. 4 capítulos, 4 erros. Impressionante. Não, é burrice, né? Pelo amor de Deus. Mas tem um versículo que eu achei animal. Porque Daniel avisou que ia acontecer aquilo. Nabucodonosor pediu interpretação, Daniel falou, vai acontecer isso. Você está com a cabeça lá em cima, sucesso, a fama, o poder, chegou na sua cabeça e destruiu tudo, mas você vai cair. E Nabucodonosor, olha o que ele falou agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. Que louco. Através da vida de Daniel, ele conseguiu fazer um cara que era totalmente incrédulo se voltar para Deus e falar, eu louvo a Deus, eu glorifico o teu nome, eu reconheço quem tu és. Não sei se você não acredita em Deus, não sei se você é ateu, mas eu espero que hoje você esteja no final falando isso aqui. Agora, pois, eu louvo o Deus dos céus. E se você acredita, fale também. Daniel é um exemplo para você que acredita. Mas depois de Nabucodonosor, veio Belsazar. E Nabucodonosor, ele era muito poderoso. Muito. Mas Belsazar, ele era um cara mal-menos. Gostava de se divertir, gostava de uma festinha. Não dava muito bola para as coisas, não, que tinha que fazer. Mas teve um dia que numa festa, a mão de Deus começou a escrever umas palavras ali. E você imagina você, numa festa, curtindo, se é que você vai nisso, não sei, e de repente aparece uma mão e começa a escrever umas palavras, você não tem ideia do que é aquilo. Eu ficaria desesperado.
desesperado. Falou, o que está acontecendo, mano? E aí ele chamou os sábios, os magos de novo. Falou, me interpretem, o que é isso? Eles não conseguiram. Aí quem que ele foi chamar? Daniel, que estava de escanteio lá. Já não era mais um conselheiro do rei. Mas Daniel, cheio da presença de Deus, não titubeou. Aliás, Daniel era absurdo, porque antes ele falava, calma aí, eu preciso de oração, preciso de pelo menos algumas horas aqui para descobrir a revelação. Nessa ele já chegou, não, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Às vezes a gente só busca Deus quando estamos fazendo alguma coisa. Quando a gente tem que liderar uma célula na nossa faculdade, quando a gente tem que pregar, quando a gente tem que ensinar alguém. E tudo bem também, você está no começo. Mas chega uma hora que você precisa viver algo a mais. Eu preciso viver algo a mais. Nós precisamos viver algo a mais. Não depender daquilo que a gente está fazendo. Porque se Daniel dependesse, ele não teria a revelação da vontade de Deus aqui. E ele, olha que Daniel é muito louco. Eu gosto de falar isso. Mas ele chegou na cara de Beltsazar e falou, mano, você está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Inclusive, sabe o que significa isso aí? Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falha. Hipócrita. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Isso mostra também a fidelidade de Daniel com a palavra de Deus. Ele não tinha medo de falar exatamente aquilo que Deus tinha revelado. E se a gente está falando de segurança, conforto, para quem tem a presença de Deus, realmente as revelações dele muitas vezes são de conforto. Mas para quem não tem, vai ser paulada. E nós, como cristãos, se temos uma revelação, não podemos ter medo de sermos firmes. Porque se Deus deu, Ele deu por um propósito. E não somos nós que temos que acabar com esse propósito. Sabe, se a gente for cristão bom mesmo, o que a gente realmente vai fazer é não acabar e criar barreiras nos planos de Deus. De verdade, se a gente conseguir só fazer isso, já estamos bem. Não é? Mas Daniel é muito louco porque a segurança dele não vinha de homens. Significa que passaram reis, ele continuou tendo sonho, interpretação, mas nenhum deles conseguia matar Daniel. E olha que tentaram, hein? Mas a presença de Deus, ela tem que trazer vida. E trouxe para Daniel, trouxe para os seus amigos e trouxe para os outros também. Aqui literalmente vida. Hoje, talvez seja vida espiritual. A presença de Deus em você e em mim tem que trazer vida para os outros. Vida eterna. E no 6, no reinado de Dário, Dário tinha conquistado a Babilônia de Beltsazar, e aí ele colocou 120 governantes e 3 braços direitos. Um desses braços direitos, adivinha, Daniel. Cara firme. E Dário gostava muito de Daniel. Tanto que sempre queria levantar Daniel, porque via as ações e viu a firmeza dele. Mas tinha uns caras que não queriam isso não. Então eles armaram um plano e falaram, e fizeram o rei assinar um decreto que se qualquer pessoa fizesse petição, alguém que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Mas olha a reação de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada,
entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Essa parte é genial. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel sabia quem podia livrar ele do mal. Ele sabia quem podia trazer segurança e proteção. E se não trouxesse, se esse fosse o último dia dele, que ele morresse adorando a Deus. E o mais legal é que ele não fechou as portas, deixou aberta. Ele não estava com medo nenhum. Ele queria fazer a vontade de Deus. Ele queria estar na presença de Deus. Isso era muito valioso para ele. Isso demonstra o quanto Daniel via a soberania de Deus em todas as situações. Ele não dependia das decisões de outros, não dependia do ambiente, não dependia das pessoas. Ele dependia unicamente de Deus. E nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. Sem medo, orar com as janelas abertas. Se precisar ir para a cova, que a gente vá, mas vai com Deus. Sabe por que vai com Deus? Porque no 16, o rei tinha que cumprir. Ele ficou triste, mas ele tinha que cumprir o que ele tinha ordenado. Então ele chamou, falou para trazerem Daniel e lançarem ele na cova dos leões. Mas olha a fala do rei. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não mudasse a sentença acerca de Israel. Mas pela manhã se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Sabe uma coisa que Deus falou no meu coração? Tem uma coisa que ninguém tira de você, e essa coisa é a presença de Deus. As pessoas podem tirar seu cargo, seu emprego, pode te colocar e jogar na rua, pode te bater, podem tirar sua família, tirar seus relacionamentos, podem te colocar na prisão, podem te colocar na cova dos leões, podem fazer o que for. Mas ninguém, e é ninguém mesmo, tira a presença de Deus de você, se você assim buscar. Então, se a gente está falando de algo que é eterno, busque as coisas que são eternas. Invista nas coisas que são eternas, que é a presença de Deus. Porque você pode estar aqui, você pode estar lá, você pode estar onde for. Isso ninguém tira. E olha que doido, podem tirar até a sua Bíblia. Você pode ser forçado a não ter a palavra de Deus na sua mão, mas ainda assim não tiram a presença de Deus de você. Só se você quiser.
Então este é um lugar de escolha. A presença de Deus às vezes é algo que a gente não está vendo e por isso a gente deixa de lado. Por isso a gente nossa, é só algo emocional. Não estou sentindo nada. Eu muitas vezes não senti nada. Mas ainda assim eu tinha certeza que a presença de Deus estava comigo ali. E sabe, alguém que tem a presença de Deus é guiado por Ele. Porque eu sei que em momentos que eu estava em lugares, eu falei, nossa, esse lugar aqui está zoado. Essa pessoa está fazendo tudo errado. E eu não tinha título, não tinha liderança, não era um lugar confortável. Mas o que eu tinha? O meu momento com Deus. E o que eu vi Deus fazendo? Me levando e me dando a oportunidade para orar pelas pessoas que estavam liderando aquilo. Não seja dependente das situações, nem das pessoas, nem daquilo que outros falam para você. Mas viva uma vida intensa com Deus, porque Ele vai te colocar em lugares que você não imaginava, para fazer coisas que você não pensava, para gerar os frutos que você nunca sonhou. Esse é o lugar mais seguro que tem, que nos tira do conforto, mas nos traz conforto. E eu quero orar sobre isso, porque talvez você esteja vivendo uma vida bem morna hoje. Mas glória a Deus, porque se Ele falar alguma coisa no seu coração que precisa ser mudado, é porque Ele se preocupa com você. E porque Ele te deu dons e talentos, Ele deu para você um chamado, que é único, e que só se você estiver na presença dEle, no centro da vontade de Deus, você vai conseguir cumprir. Então eu quero orar neste momento para que o Senhor alinhe nossos corações ao dEle, para que a presença dEle seja real e visível para cada um de nós. E não me importa se é a primeira vez que você está aqui hoje, se é a primeira vez, aproveita, porque não existe nada como o primeiro amor, não existe nada como o primeiro dia que Deus fala ao seu coração e você ouve. Aproveita. Se você não ouve faz tempo, aproveita também, como se fosse a primeira vez.